Meus irmãos, bom dia. Infelizmente nós não teremos contato essa semana. Nós vamos dar continuidade então à nossa escola bíblica dominical, na intenção de concluir a lição número 2 do livro Disciplina na Igreja, cujo título é Um Modelo Evangélico para Entender a Disciplina. Nós caminhamos até aqui entendendo que a disciplina ela pode ser entendida de duas maneiras. Primeiro, que ela é um ato de corrigir o pecado, de maneira bem simples. Né? Ou nós podemos ir também para termos mais discernimento, sabedoria e sabermos aplicar corretamente a palavra de Deus, nós podemos olhar para o Evangelho, para um modelo evangélico, e essa é a proposta do autor deste livro. Ele desenvolve uma teologia bíblica à luz do Novo Testamento sobre casos de disciplina onde as palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos são consideradas e como que a disciplina ela foi aplicada particularmente nas igrejas neotestamentárias. Então, quando o autor fala em modelo evangélico, é para que a gente entenda de que o propósito da disciplina é a correção da pessoa, mas também a sua restauração com o Senhor, com o corpo de Cristo. Então, o modelo evangélico ele nos dá uma base bíblica para que a gente tenha sabedoria e discernimento para compreender nos mais variados casos que a igreja possa vir a lidar. Né? Vimos também que o autor apresenta algumas definições. Primeiro, o que é o Evangelho. Né? Vimos que o Evangelho fala da boa notícia de Deus em Cristo Jesus, que a sua criatura, o ser humano, ao rebelar-se contra Deus, desobedecendo às suas ordens, ele afastou-se do seu propósito principal, que era reinar com Cristo, de governar todas as coisas com Cristo e ser um representante fiel do Senhor na face da terra. Então, o homem, afastando-se de Deus, o Senhor, por meio de Jesus Cristo, ele reconcilia esse homem com Deus, ele o atrai novamente para Deus, para que então o homem se torne aquilo que Deus desejou desde o início, que ele fosse o embaixador de Cristo, o representante do céu na terra, e essa é a boa notícia do Evangelho. Vimos também que ser cristão é exatamente isso, alguém que foi perdoado em Cristo Jesus, que foi reconciliado com Deus e que, por causa disso, desfruta do seu perdão e o Espírito Santo passa a habitar nele também. Isso é ser um cristão. E, particularmente, quando isso acontece, o crente ele passa a ter uma nova função. Né? Ele tem uma nova vida, um estilo de vida. Ele não somente se identifica com o Senhor, né? Quando nós lemos, por exemplo, em Mateus 28, a grande comissão, ir de fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse texto há várias coisas envolvidas aí. A nossa identificação com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e também uma obediência às ordenanças. Né? Aqueles que creram, eles foram batizados, né, em nome de Jesus. Então, sendo assim identificados com Cristo e também se tornando membros do corpo local, né, de uma igreja local. Né? Então, o crente ele passa a ser um representante de Cristo na terra. E ele não está sozinho, ele está unido ao seu povo. E nesse propósito, então, que a gente dá sequência ao livro, ele trata o que é o Evangelho, o que é ser cristão, né? E ele vai tratar também sobre o que é uma igreja local e o que significa ser membro de uma igreja. Nós vamos entender o que sendo o assunto disciplina bíblica, o autor destaca esses pontos. Então, o que é uma igreja local? A igreja local que muitas vezes tem sido muito desprezada por muitas pessoas. Né? O Senhor ele concedeu àqueles que se ajuntam, né,
em seu nome, aqueles que se tornaram corpo de Cristo, uma autoridade. Né? Autoridade essa que não foi dada a nenhuma pessoa individualmente, ou seja, eu livremente, sozinho, não posso me identificar e reconhecer como igreja e tendo total autoridade como igreja. Né? Essa autoridade de Cristo dada à igreja é o ajuntamento do seu povo. A igreja é coletivo, não há pessoas individualmente falando. Né? Então, a ideia de igreja local, né, ela, quando o Senhor fala que as chaves do reino foram dadas à igreja, é nesse sentido. Cabe à igreja não gerar crentes, cristãos, discípulos de Cristo, mas cabe à igreja reconhecer aqueles que são do Senhor. Né? Então, ela tem autoridade na terra para declarar e para afirmar: olha, essa pessoa, aquela pessoa, de fato, ela demonstra frutos de arrependimento. Elas se arrependeram, elas têm demonstrado na vida delas o fruto do Espírito. Então, cabe à igreja não gerar, mas atestar, confirmar que essas pessoas pertencem a Cristo. No sermão do apóstolo Pedro, em Atos 2,38, né, onde a gente presencia ali um grande número de conversões, à medida que Pedro pregava, ele foi questionado. E agora, Pedro, o que nós vamos fazer? A palavra de Pedro foi: arrependam-se, né, e sejam batizados. Ou seja, eles precisavam da confirmação oficial da igreja em Jerusalém. A evidência de que eles foram transformados, ela seria trazida agora pela igreja, pelo seu testemunho. Né? Então isso é muito importante para nós entendermos. Imagine um cidadão brasileiro em outra terra, Estados Unidos, Inglaterra, e ele então perde os seus documentos, ele perde sua credencial, né? Ele fica sem identidade em uma terra estranha. A primeira atitude que ele tem que fazer é correr para a embaixada brasileira naquele país e então reivindicar a sua identidade, o reconhecimento da sua identidade. Então, a igreja funciona como uma embaixada, né, de Cristo na terra. Ela identifica pelo arrependimento, pela fé dos pecados, pela fé em Cristo, e ela reconhece na vida daquela pessoa a semelhança com Cristo. Cada cristão é como se fossem, segundo o autor, pequenos cristos, ou seja, a ideia do autor aqui é enfatizar de que nós devemos espelhar a glória de Deus, devemos espelhar o caráter de Cristo. Então é nesse sentido que a igreja local ela tem a sua importância. A pessoa que se diz cristã, discípulo de Cristo, e não se enquadra, não se submete à igreja local, ela não é considerada um crente em Cristo. Então é por isso que nós percebemos muitas seitas, e aí temos aí os desigrejados, que não se submetem à igreja, não fazem parte da igreja local. São grupos de pessoas que se reúnem, mas não se consideram e não podem ser de fato igreja. Né? Então a igreja ela tem essa responsabilidade de afirmar, de declarar quem são os cidadãos do reino, os embaixadores de Cristo. E o autor traz uma seguinte definição para a igreja local. Para definir a igreja local como instituição, poderíamos, portanto, dizer que ela é um grupo de cristãos que se reúne com regularidade em nome de Cristo para confirmar e supervisionar em caráter oficial o vínculo de uns com os outros em Jesus Cristo e com o reino dele por meio da pregação e das ordenanças do Evangelho. Eu quero destacar algumas coisas nessa definição. Então, a igreja local ela se reúne, né, com regularidade, isso é um ponto importante, ou seja, o crente em Cristo, discípulo do Senhor, ele está comprometido com a igreja local.
E ele está comprometido porque, segundo a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que judeus e gentios se tornaram um só povo, né? Então, o cidadão do reino, ele se reúne com seus irmãos, esse novo povo, essa nova família que agora ele faz parte, com regularidade. Com que propósito? Confirmar e supervisionar em caráter oficial o vínculo de uns com os outros. Então, além da nossa relação com Cristo, nós temos um laço, uma aliança uns com os outros em Jesus. Como que nós vamos afirmar que essa ou aquela pessoa é um cidadão do reino se nós não convivermos com ela? Se ela não está no nosso meio, se ela não está presente, se nós não a vemos com frequência, se nós não conversamos com ela, se nós não sabemos como ela anda, suas necessidades, suas lutas, né? Se nós não oramos com elas. Mas isso é muito sério, isso é muito sério. De vez em quando eu falo, né, que nós não somos um grupo da Avon, né, ou de qualquer outra marca de cosmético que se reúne, que se filia a uma marca com propósitos específicos. Nós somos lavados e remidos pelo sangue. Há uma cumplicidade, um comprometimento, há uma aliança entre o povo de Deus. Então, se reunir com regularidade, e isso confirma a nossa relação com Cristo e o nosso vínculo uns com os outros, né? E também com o reino dele por meio da pregação e das ordenanças do Evangelho. Aquele que se diz cristão, mas não está presente na sua igreja local, ouvindo as mensagens bíblicas, participando da celebração da ceia do Senhor, aquele cristão, aquela pessoa que se diz cristã e ainda não passou pelo batismo, lhe falta alguma coisa. Porque o batismo, conforme Mateus 28 diz, é uma ordenança. Então, é um testemunho público a todos da decisão que eu tomei, de que agora o Espírito Santo habita em mim. Então, o autor destaca: os cristãos não se filiam, página 4, os cristãos não se filiam a igrejas como se elas fossem clubes, eles se submetem a elas. Isso é muito importante a gente entender, né? Somos cidadãos do reino, passamos a fazer parte de uma nova família, e isso é evidenciado pela nossa reunião frequente, pelo participar da vida da igreja. E aqui nós podemos lembrar de que não somente nos reunirmos para orar, para cantar, para ouvir as pregações, mas para servir ao Senhor, para exercitar os nossos dons, né? Isso vai indicar o nosso comprometimento com o reino. E o cidadão do reino, ele está submisso à igreja local, cujo cabeça é Cristo, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Cada cristão, ele está submisso à sua igreja. Não por causa do pastor, por causa de outra liderança, mas porque é a igreja de Cristo, né? Nós somos comprometidos uns com os outros, né? Não há igreja perfeita, nós vamos falhar também, né? A igreja, o autor destaca, é uma representação imperfeita do encontro com Cristo no fim dos tempos, né? Então, nós falhamos como igreja, mas não significa que a igreja ela se torne em algum momento ilegítima ou que ela perca a sua autoridade. Repousa sobre a igreja, dada por Cristo, essa autoridade. A igreja, ela reconhece, identifica, declara, afirma: essa pessoa de fato ela é cristã. Essa pessoa de fato ela é um servo de Deus, porque ela demonstrou arrependimento pelos seus pecados, ela tem fé em Jesus e a sua vida evidencia fruto do Espírito. Fruto do Espírito, né? E só é possível a gente fazer uma afirmação como essa, convivendo com a pessoa, né? Então, meus irmãos, nós temos que tomar muitíssimo cuidado, né? Depois de muito tempo, estamos fazendo uma aula online novamente,
não é? Eu tenho certeza que Deus tem provado o nosso coração, a nossa obediência, o nosso comprometimento com a família do Senhor, com a igreja local nesse tempo, não é? Tem sido uma oportunidade para os que estão longe, né, para aqueles que não conhecem a Cristo, e tem sido também uma oportunidade para a igreja vivenciar o que é ser membro da família de Cristo, né? Bom, em tudo isso, por que o autor destaca então o Evangelho, o que é ser um cristão e a importância da igreja local? Porque é dessa maneira, com essa estrutura, não é? Que nós vamos entendendo uma base de onde a disciplina bíblica vai se aplicar, né? O propósito principal da igreja é proteger o nome de Cristo, né? Então, nós somos chamados por Deus em Cristo. O Senhor trouxe arrependimento ao nosso coração, nos deu fé no Senhor, né? Fomos transformados, o Espírito Santo passou a habitar em nós e agora nós somos coluna da verdade. Nós somos embaixadores por Cristo. Então nós agora temos que zelar pelo nome do Senhor, proteger o nome de Cristo, como membro da igreja. E o último tópico, então, o autor nos faz uma pergunta: o que significa ser membro de uma igreja, né? É como se nós tivéssemos um passaporte, né? O passaporte é um documento, né? É uma declaração de fato de que nós temos fé em Jesus Cristo, de que nós somos representantes fiéis do Senhor, né? O passaporte, ele traz a nossa identificação, o nosso nome, de onde viemos, né? E é isso que nós precisamos entender, e é uma aplicação muito prática para esse momento, né? Nós somos cidadãos do Reino dos Céus. A nossa pátria não é essa, né? Então, diante das dificuldades que o mundo, o nosso país passa hoje, devemos descansar no Senhor, né? Porque a nossa morada celestial é celestial, né? A nossa mansão, a nossa casa, o apóstolo Paulo fala, ainda que essa, se referindo ao corpo, né? Ainda que essa casa terrestre se desfaça, o Senhor tem para nós uma mansão. Ou seja, nós não somos cidadãos desse mundo, não é? Somos cidadãos de outra pátria. Então, a ideia de membresia do corpo de Cristo, ela traz alguns princípios, algumas características importantes para nós, não é? Primeiro, o corpo da igreja, página 5 por em cima. O corpo da igreja confirma formalmente a credibilidade da confissão de fé e do batismo do cristão. Então, como eu tenho dito até aqui, cabe à igreja declarar, né, afirmar, né, que aquela pessoa, ela de fato foi transformada pelo Espírito Santo de Deus, de que o Espírito Santo de Deus habita naquela pessoa, né, a vida que ela tinha, ela abandonou por amor a Jesus, né, e ela tem fé, confia no Senhor como seu Salvador, como seu Senhor, e ela, em obediência à palavra, ela foi batizada, né? Segundo, um outro elemento importante, a igreja, ser membro de uma igreja exige o comprometimento de supervisionar o discipulado daquela pessoa. E há um item muito importante, irmãos, que eu quero chamar a nossa atenção aqui, que é o discipulado. De que maneira que a igreja vai perceber, acompanhar aquele irmão, aquela irmã, se de fato ela apresenta o fruto do Espírito pelo discipulado, não é? Porque a igreja, quando o autor fala aqui sobre a igreja se compromete em supervisionar o discipulado desse indivíduo, ou seja, não é como se fosse um agente do mal que está tomando conta da vida da pessoa, mas supervisionar o discipulado da pessoa com Cristo. Então cabe à igreja local, e a responsabilidade de todo crente, discipular todos aqueles que chegam, discipularmos uns aos outros, é o ferro afiando o ferro. Irmãos, aqui é uma aplicação bem prática, nós temos falado muito aqui.
nós temos falhado e muito nessa supervisão, né? Em acompanhar nosso irmão, em criar situações que nossos irmãos estejam crescendo na fé, que nossos irmãos estejam sendo amparados, socorridos, consolados, porque nós não estamos praticando discipulado. Embora hajam várias formas de discipulado, né, a nossa igreja não tem praticado para vergonha nossa, né? Então nós temos tido tempo para o trabalho, temos tido tempo para o lazer, mas não temos tido tempo para separar 1 hora semanal, ou 1 hora a cada 15 dias, ou um encontro por mês com o irmão, no caso as irmãs, com outra irmã em Cristo, para praticarmos o discipulado. Pegarmos a Bíblia, lermos juntos, estarmos procurando as verdades de Deus, as ordens de Deus, ou identificando os nãos de Deus, o que Deus está nos mandando parar de fazer, corrigindo nossos relacionamentos, né? Aprimorando nossos dons, reconhecendo nosso chamado, orando juntos, né? Não temos feito isso. Irmãos, se isso é uma evidência de um membro de igreja, nós temos que pedir perdão ao Senhor. Eu quero repetir isso aqui. Nós temos que pedir perdão a Deus, porque estamos falhando na prática do discipulado. Cada um está vivendo do seu jeito e estamos incorrendo na prática muito semelhante ao que os israelitas viveram, que estão estudando de manhã em Malaquias. Nós não estamos dando as costas para Deus, declaradamente, cansado de cultuar, eu quero crer assim, mas à medida que a gente abandona as ordens do Senhor, à medida que a gente não pratica os princípios básicos, fundamentais de uma igreja local, nós estamos desprezando o Senhor. Estamos abrindo mão do jeito que o Senhor da igreja estabeleceu para a sua igreja, para fazermos do nosso jeito. Então nós temos que pedir perdão a Deus e procurarmos ser práticos nisso, né? Por sua vez, o indivíduo se submete formalmente o seu discipulado ao serviço e à autoridade desse corpo de seus líderes, né? Então, o crente ele vai praticar isso, ele vai se submeter à autoridade da igreja, ele vai servir ao Senhor naquela igreja, né? Então a igreja, dessa maneira, por esses princípios, ela pode declarar, não, de fato, esse irmão, essa irmã, nós reconhecemos que ele tem sido fiel a Cristo, fiel ao Evangelho, né? Tem vivido a vida que o Senhor deseja, comprometido com a igreja local, ele tem investido na vida de outros, essa é a ideia, né? Então, quando nós pensamos em tornar-se membro de uma igreja local, isso há uma rigidez também, né? É preciso que a gente entenda e perceba se aquela pessoa de fato ela arrependeu, se ela creu no Evangelho, né? Se a prática entre nós deve ser essa, aqueles que desejam se tornar membros também devem ser assim, né? A mesma exigência feita por Pedro: arrependei-vos e sede batizados, né? Então nós vamos caminhar, e comentamos isso domingo aqui na igreja, na classe, de que nossa igreja tem essa prática. Qualquer pessoa que chegue se dizendo cristã, ela convive conosco, caminha por um tempo, e para que a gente tenha a oportunidade de conhecer, ela conhecer a igreja também. Mas eu quero aqui, irmãos, reiterar a minha preocupação da nossa caminhada como igreja local. Nós precisamos a palavra nem restaurar, mas nós precisamos trazer à nossa prática o discipulado. Nós precisamos nos esforçar para estarmos orando juntos e faltarmos os cultos públicos o mínimo possível, né? Isso vai nos fazer afirmar que de fato eu sou membro daquela igreja local, que eu estou identificado com aquela família, que eu faço parte do reino, né? E estou em obediência ao Senhor da igreja, né? Membresia na igreja, em outras palavras, não é uma questão de requisitos complementares, é a responsabilidade que a igreja assume pelo cristão e o cristão pela igreja.
é vestir, viver e tornar concreta a nossa participação no corpo universal de Cristo. O que nós estamos precisando hoje de viver é exatamente isso. Participar do corpo de Cristo. Não somente de corpo presente, mas estamos entendendo que acima da instituição da igreja local existe o Senhor dela, né, que é Cristo. Então nós precisamos despertar para esses detalhes, para o comprometimento, para estarmos frequentes na igreja, envolvidos em cada ato de culto da igreja, e se não estamos fazendo, começando a fazer o discipulado que foi ordenado pelo Senhor. Então, um conceito mais completo da disciplina na igreja, aí sim, a minha palavra especial aqui. Como que é a disciplina, ela vai ser, a disciplina na igreja vai ser ensinada se nós não tivermos uma boa e clara compreensão do Evangelho, se nós não entendermos o que significa ser um cristão. E pior ainda, se eu não me comporto como um membro de uma igreja local. A disciplina bíblica, ela vai fazer sentido e vai ser aplicada se os quesitos anteriores forem vividos. Não fará sentido, por exemplo, para uma pessoa que se diz cristã, mas não é frequente a sua igreja, o ato da disciplina. Não fará sentido para uma pessoa que se diz cristã, mas não ouve as pregações que têm sido ensinadas na sua igreja local, que não está aprendendo do Senhor na sua igreja local. Vão ser conceitos estranhos, né? E possivelmente ela vai cair no erro de dizer eu não concordo, eu não aceito, não é assim. Então, muito cuidado, irmãos, para que a gente se distancie desses conceitos do Evangelho, de ser cristão e o que é ser membro de uma igreja local. Certo? Bom, um conceito bíblico de disciplina na igreja, né? O autor destaca aqui 4 elementos. Primeiro, uma expectativa de transformação. A disciplina é a reação correta à ausência do fruto visível, ou pior, a presença de um mau fruto. Então, quando o autor diz uma expectativa de transformação, é porque espera-se que alguém que experimentou da nova aliança uma transformação por causa de Jesus, essa pessoa agora ela faz parte do povo de Deus. O Espírito Santo habita nela. Ou seja, a vida, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então há uma expectativa de transformação. Uma vez que essa transformação não é evidenciada, a disciplina então é a reação correta à ausência desse fruto da vida cristã, né? Ou seja, a presença de um mau fruto na vida da pessoa. O seu testemunho não condiz, a igreja não pode continuar afirmando que aquela pessoa ela é uma discípula ou discípulo de Cristo. Segundo elemento na disciplina bíblica é a obra da representação, né? Os cristãos devem ser pequenos cristos, ou seja, a nossa caminhada, o nosso modelo de vida, o nosso caráter deve ser o caráter de Cristo. À medida que a pessoa de Jesus como Salvador e Senhor não é evidenciada em nossa vida, nessa nova maneira, nesse ministério que nos foi dado de ser embaixadores de Cristo, a disciplina ela é a reação correta quando cristãos não representam Jesus, não demonstram desejo de fazê-lo. Então a pessoa está vivendo uma vida em pecado e ela não quer abandonar o pecado. A igreja não pode continuar afirmando, declarando que aquela pessoa faz parte do corpo de Cristo, porque a sua representação, a sua representatividade com relação a Cristo não é verdadeira. O seu estilo de vida, a sua maneira de falar, de se vestir, de se comportar, não é a maneira de Cristo. Então, ela não representa mais. E em terceiro, a autoridade da igreja local. Já falamos um pouco sobre isso. A excomunhão é a declaração de uma igreja de que ela não pode mais confirmar que aquela pessoa é uma pessoa cristã.
Então, não tem nada a ver com não permitir que a pessoa frequente o culto, né? Olha, você não entra mais nessa igreja, você não passa de nenhum culto. Não, não é uma questão física, geográfica, mas é um atestado, é uma declaração da igreja de que a igreja não reconhece aquela pessoa como cristã, como membro do corpo de Cristo, porque ela não mais representa a Cristo, né? Não há evidência de transformação na sua vida, né? Então a igreja tem autoridade para dizer, olha, nós não podemos afirmar que essa pessoa é cristã, e aí então a disciplina ela acontece. Em quarto lugar, a membresia como submissão, né? Portanto, quando ameaçados por um possível ato de disciplina, os membros de uma igreja não podem simplesmente se antecipar à ação da igreja e pedir sua desvinculação dela. Ou seja, cada membro de uma igreja local ele está submisso a ela, né? Então, nós somos chamados à obediência e a se submeter a essa autoridade da igreja. Então, não é para que alguma pessoa haja maliciosamente percebendo a possibilidade de disciplina, essa pessoa peça carta de transferência ou que, enfim, se desvincule da igreja para não ser disciplinada, né? Isso demonstraria sua insubmissão à igreja local. Então, de modo objetivo, a disciplina ela passa a acontecer, ela entra em cena quando a credibilidade do nome de Jesus está sendo colocada em questão, né? A ideia não é somente corrigir o pecado, né? Mas o propósito final é que essa pessoa ela se arrependa, né? Mas acima de tudo que ela declare ser o que ela realmente é, né? A igreja ainda acredita que o membro transgressor é de fato cristão, a ponto de estar disposta a continuar declarando isso publicamente? Então, a igreja deve zelar pela reputação de Cristo. Nós vamos estudar especificamente 1 Coríntios 5, onde a igreja de Corinto ela não zela pelo nome de Cristo. Ela não se importa com o pecado na sua membresia, e pecado esse que o apóstolo Paulo os acusa, de que nem entre os pagãos tal coisa é praticada. Não há zelo por parte da igreja pelo nome de Cristo, não há nenhuma supervisão, a igreja não está exercendo a sua autoridade como embaixador de Cristo, como igreja local, com relação à representação e daquela pessoa como discípulo de Cristo, né? Então, a disciplina se torna necessária. A igreja que ela compactua com o pecado, ela não somente perde sua credibilidade na sua localidade, mas ela envergonha o nome de Cristo também. Então, essa é a nossa segunda lição, né, onde o autor ele nos ensina, nos propõe a pensar ao longo do livro um modelo evangélico para entender a disciplina, né? Então, eu quero terminar minhas palavras aqui fazendo um apelo à igreja, né? Você que é membro de nossa igreja local, né? Igreja Batista do Engenho da Praia, considere esses princípios aqui. Você de fato compreendeu o Evangelho? Você entendeu que você é pecador, merecia o inferno, mas que pela graça do Senhor você foi transportado para o seu reino, para o reino do seu amor. Que você agora deixou o seu estado de miserável pecador, destinado ao inferno, e agora se tornou filho de Deus. Você se arrependeu, você creu em Jesus, e agora você obedeceu ao Senhor, se batizando, para que você se identificasse com Cristo. Você está comprometido com a igreja local. Você é aquele cristão que
se ajunta com seus irmãos, caminha junto, você está, de alguma maneira, discipulando alguém ou sendo discipulado por alguém. Se não, você está falhando nisso. Você frequenta a sua igreja com regularidade. Estamos vivendo um tempo de pandemia, né? Mas alguém já disse, já publicou isso. Se você vai ao shopping, se você vai à praia, se você viaja, se vai ao mercado, né? Enfim, se você tem uma vida social, por mínimo que seja, você deveria estar na sua igreja também, né? Então, há algumas coisas práticas que nós podemos fazer, que é a nossa higiene pessoal, é o uso de máscaras, né? Esse cuidado temos que ter. Agora, o mais é o Senhor que nos guarda, né? Nós temos exemplos de irmãos que foram contaminados dentro de casa, né? Então, não se permita se enganar, né? Dizendo que você não vem à igreja por causa da pandemia, está com medo, né? Descanse no Senhor, né? Mas seja um crente ativo na sua igreja local, que se reúne com seus irmãos para meditar na palavra de Deus. Nós estamos numa nova série de sermões, você tem acompanhado todos eles, você ouviu todos os sermões até aqui de Malaquias, de João, ou você foi surpreendido quando ouviu uma primeira pregação de Malaquias, por exemplo? Será que você está, ao longo da sua vida em nossa igreja, você foi discipulado por alguém, ou está discipulando alguém? Você pode afirmar que alguém na nossa igreja local, você cresceu com ela na comunhão com Cristo, você tem desenvolvido amizades crescentes aqui na nossa igreja local? Se não, isso compromete muito esse título que nós usamos como cristãos e como membros de uma igreja local. A disciplina, ela corrige quando o nosso testemunho não condiz com o caráter de Cristo. Mas eu quero alertar para os irmãos, é um pecado passivo de disciplina, não estarmos nos reunindo regularmente como irmãos, não estarmos vivendo como o corpo de Cristo, discipulando e acompanhando o crescimento, estimulando uns aos outros. Estamos pecando, estamos deixando de ser igreja. Então, muito mais do que pensarmos na disciplina, como aplicá-la em situação de pecados que a gente possa considerar graves, é importante que a gente entenda que ser igreja é algo sério. O Evangelho não é brincadeira. Então, meu irmão, se comprometa com Cristo, se comprometa com o Evangelho, se comprometa com a sua igreja local. Sirva a Deus na sua igreja local. Queira crescer com seus irmãos. Que o Senhor nos ajude.